Então, vocês viram as imagens do Flávio chegando no aeroporto de Brasília? E aí, de quem que você lembrou? Vocês viram a matéria sobre o possível atentado sendo planejado contra o Flávio? Polícia do Senado pede apuração de plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. A matéria diz, abre aspas, MC Misa responde que o atentado estaria sendo planejado porque, caso Flávio vença a disputa presidencial, haverá um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para as pessoas que ela, Deolane, carrega junto com ela. Fecha aspas. E você sabe de quem a Deolane é acusada de ser associada? Deolane Bezerra, suspeita de ligação com o PCC. Essa matéria é do Fantástico para evitar processo. Aí eu vou voltar lá para 2019 e a matéria da Veja relatava: o PT tinha um diálogo com nós cabuloso. Desprezo do PCC grampeado. Aí voltamos para o passado recente de março de 2026, em que líamos nos jornais a explicação do porquê o Lula é contra que os Estados Unidos classifiquem o PCC como terrorista, e a explicação é a bendita da soberania. Falou soberania, eu já sei que tem algum CID. Mas vem cá, que soberania é essa que permitiu que uma facção tomasse uma cidade inteira a ponto de transformá-la numa cidade fantasma? Que soberania é essa que permite que facções ameacem a população e as obrigue a contratar o provedor de internet dos bandidos? Que soberania é essa que te faz ter medo de errar uma rua no GPS e acabar morrendo porque ali é um território proibido? Vocês entendem o que tem de um lado e o que tem do outro? Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos e conseguiu uma reunião com Trump, coisa que a mídia fez questão de tratar como um ato pequeno, uma reunião pequena, que ele só queria uma foto com o Trump para ajudar na campanha. E a foto veio, mas veio seguida de declarações do tema conversado: segurança pública, facções criminosas. Mas o Flávio não se reuniu apenas com o Trump. Flávio também se reuniu nessa quarta-feira com Marco Rubio, o cara que é conhecido no Brasil como o homem da Magnitsky. Ontem, quinta-feira, o Paulo Figueiredo postou um tic-tac logo de manhã cedo e à tarde fez um longo relato sobre como eles conversaram com os americanos sobre o PCC e o Comando Vermelho e que ele havia ficado chocado e até enojado com o que ouviu a respeito do lobby que foi feito lá nos Estados Unidos para que os meninos das facções não fossem classificados. E aí chegamos no final da tarde de ontem, quinta-feira. Estados Unidos classificam PCC e CV como terroristas. O anúncio foi feito por Marco Rubio, que um dia antes estava com o Flávio. Aí a mídia anunciou a classificação dos meninos e lançou que não dá para saber se isso tem alguma relação com a visita do Flávio. Sério? Galera, já virou um lema na internet. Flávio fez mais pela segurança pública do Brasil em 5 meses como pré-candidato do que Lula em seu 3º mandato. Então, imprensa bochileira, só não briguem com os fatos. Fica feio. Dito tudo isso, eu preciso detalhar para você o porquê muita gente vai dormir preocupada nos próximos dias e meses, já que essa classificação não poderia vir em pior hora para os bandidos que sequestraram o Brasil. Deixa eu te contar o que você talvez não saiba sobre a Operação Carbono Oculto, que, aliás, está indo acordar muita gente às 6 da manhã nos últimos meses. Porque quando você ouve falar dessa operação, carbono oculto, você provavelmente imagina uma investigação sobre combustível adulterado, posto de gasolina e sonegação, o que já seria grave bastante. Só que, meu amigo, esse buraco é muito mais embaixo, porque, na verdade, o que a Carbono Oculto revelou foi algo que parece roteiro da Netflix, misturado com o relatório da Receita Federal e um episódio especial de Narcos, edição Faria Lima. Porque o que os investigadores começaram a encontrar não era apenas fraude fiscal, era uma estrutura gigantesca que, segundo as investigações, envolvia empresas, distribuidoras, postos de combustíveis, fintechs, fundos de investimento, operadores financeiros
e personagens apontados como ligados ao PCC. PCC, o primeiro comando da capital. A facção criminosa mais poderosa do Brasil ao lado do Comando Vermelho. E o que vemos aqui vai muito além de uma questão de segurança pública, porque o que a Carbono Oculto sugere é algo muito mais assustador. O PCC não queria apenas controlar o território, ele queria controlar o fluxo financeiro, controlar o dinheiro. E quem controla o dinheiro, controla o poder. Porque pensa comigo, fuzil custa dinheiro, droga custa dinheiro, advogado custa dinheiro, silêncio custa dinheiro, influência política custa dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. E é justamente por isso que essa operação é tão importante, porque ela não está investigando apenas traficantes, ela está investigando a engrenagem econômica que permite que o crime organizado sobreviva e avance. E aí começam a aparecer os nomes que teriam movimentado 52 bilhões de reais nesse esquema criminoso. Esse é Mohamed Hussam Murad, conhecido como o Primo, dono da Copap, uma das figuras centrais desse universo investigado. Ao lado dele aparece Roberto Augusto Leme da Silva, o famoso Beto Louco, porque isso aqui é Brasil, os apelidos são sempre, sabe, coisa de filme. Segundo os investigadores, eles estariam no centro de um ecossistema de fraudes fiscais, lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e esquemas financeiros ligados ao PCC. E antes da casa cair, os dois picaram a mula. E foi aí que começou uma das partes mais curiosas dessa história, a delação premiada, porque o Beto Louco tentou fechar um acordo primeiramente com a PGR. E nessa delação, segundo a Mônica Bergamo, ele teria citado Davi Alcolumbre. E, para surpresa de ninguém, Paulo Gonet, ou PGR, rejeitou essa delação. Depois disso, ele tentou uma delação com o Ministério Público de São Paulo, onde ele teria entregado magistrados corrompidos, juízes. E o Ministério Público de São Paulo também falou que não, obrigado. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a delação do Beto Louco foi parar lá na Bahia, e lá ela foi aceita, mas ainda não sabemos o que tem nela. Mas deixa eu te explicar melhor. As reportagens dizem que as delações foram negadas porque os investigadores entenderam que o Beto Louco e o Primo estavam omitindo informações importantes, especialmente sobre PCC e sobre políticos. Só o Alcolumbre aparentemente não valeu. Assim, a delação teria sido classificada como uma delação diet. Mas você quer entender como as coisas são tão graves e vão se conectando? O fundo da REAG recebeu 1 bilhão de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC. Aí você corta para o Vorcaro, dono do Master, lucrando mais de 400 milhões em operações com os fundos da REAG. Aí, quando você entende a conexão entre os casos REAG e Banco Master, você cria consciência de que Vorcaro colocou 2/3 de Brasília no bolso. E aí você tem aquele momento de epifania que você compreende que a porteira da imundície foi arrombada e está em todos os lugares, sem que ninguém faça nada a respeito. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro. E eu juro que dá para piorar. Piloto acusa ministro do STF, Dias Toffoli no caso, ex-senador de ligação com crime organizado. E a acusação feita pelo piloto está disponível em vídeos por toda a internet. E eu não vou colocar aqui porque pode dar direitos autorais. Mas pesquisa aí. Piloto, Beto Louco e Toffoli, que você vai achar facinho. Os senadores que ele cita em vídeo são Ciro Nogueira e Alcolumbre. Só para registrar. O negócio é que o brasileiro está cansado dessa história de político e figuras públicas aparecerem perto da fumaça e depois jurar que não. Nunca vi fogo por aqui. O Brasil realmente virou o país onde o sujeito está sentado dentro da churrasqueira e diz que não sabe de onde veio esse cheiro de carvão. Mas isso precisa acabar. Na verdade, isso vai acabar. Nem que seja na marra. Porque enquanto a Carbono Oculto revelava esse universo de PCC, combustíveis, fintechs e bilhões de reais, os Estados Unidos começaram a olhar para o Brasil e chegaram a uma conclusão muito simples. Talvez simples até demais. PCC e Comando Vermelho não são apenas facções criminosas. São organizações terroristas. E foi nesse momento que começou o desespero diplomático. Isso porque o governo Lula não queria essa classificação e atuou para tentar evitar ou postergar essa designação. A justificativa oficial era a preocupação com a soberania, com riscos diplomáticos e impactos econômicos. Mas você consegue imaginar como isso soa para o brasileiro comum?
Porque o cidadão olha para o Rio de Janeiro, olha para o Comando Vermelho, olha para o PCC, olha para os bairros inteiros controlados por facções, olha para ônibus queimado, olha para toque de recolher, olha para o policial sendo executado, olha para o comerciante pagando taxa para bandido. E aí, na pesquisa da Atlas de ontem, quinta-feira, quando perguntado qual era o maior problema do Brasil, 62,9% dos entrevistados colocaram em primeiro lugar a criminalidade e o tráfico de drogas. Essa é a maior dor do povo brasileiro, acima de corrupção e até mesmo da economia. O povo simplesmente não aguenta mais. E aí, depois aparece o governo Lula tentando evitar que essas organizações sejam chamadas de terroristas? Você entende o tamanho desse desgaste em ano eleitoral? Porque, para quem vive em área dominada por facção, a discussão acadêmica acaba sendo meio ridícula, sabe? O sujeito está vivendo sob ameaça armada, mas aí aparece alguém explicando que, não, veja, não é bem assim. Tecnicamente, talvez não seja terrorismo. Meu irmão, o cara fechou a rua com barricada, botou fuzil na esquina, mandou fechar comércio, expulsou morador, executou um rival, controlou o território. E você tá querendo discutir semântica? É tipo alguém cair do prédio e discutir, meu Deus, qual é a marca desse concreto? Até a noite dessa quinta-feira, Lula e o Itamaraty estavam em profundo silêncio, porque falar o quê? Celso Amorim apareceu para dizer que essa classificação do CV e do PCC como terroristas não ajuda. E não ajuda mesmo, tipo, o governo a explicar o porquê é contrário a essa classificação. Mas para o povo foi um grande motivo de comemoração. Mas enfim, você lembra que eu falei que tudo isso deve tirar o sono de muita gente Brasil afora? Agora não é mais a polícia fazendo operação, agora é sanção, agora é bloqueio, agora é rastreamento global. Pensa nesse povo que tem dinheiro em paraíso fiscal que tá assim, ó, desse jeitinho. Porque uma coisa é você ser investigado por lavagem de dinheiro, outra coisa é aparecer conectado à organização terrorista. Nem banco, nem políticos, nem fintech, nem fundo de investimento e nem empresa alguma quer isso, já que o elo entre os terroristas e esse sistema econômico os colocam todos no mesmo balaio. E aqui a gente está falando de cadeia, de Interpol, de impossibilidade de sair do país, de dinheiro mundo afora bloqueado. E é aí que a Carbono Oculto fica ainda mais assustadora, porque ela mostra justamente o caminho do dinheiro. Ela mostra o PCC tentando deixar de ser apenas uma facção e virando uma máquina econômica. E os cuidados que os bancos deveriam já ter antes, agora serão cobrados ao cubo, porque os bancos usam o SWIFT e ser desligado desse sistema seria uma tragédia, sabe? Daria um trabalho. Mas uma coisa tem que ficar clara: ninguém quer prejudicar a economia brasileira. Bom, talvez o Lula e o Congresso com esse negócio da escala 6x1, porque até agora não ficou claro quem vai pagar essa conta, que eu imagino que seja o cidadão mesmo. Só que é ano eleitoral, os caras têm que pelo menos fingir que se importam com você. Mas o que se espera com tudo isso, realmente, é que as facções quebrem financeiramente. E se o Brasil não deu conta sozinho, é só o Lula mesmo que está negando ajuda. Portanto, é só não colar com terrorista que não vai dar nada pra você, viu, pessoa que tá aí preocupada uma hora dessas. É só não mexer com esses trem que você tá safe na vida. Agora, se você tem elo com o PCC, com o CV, meu amigo, você tem muito motivo pra estar preocupado. E eu tô achando muito bom. Uma hora isso ia ter que acontecer, né, Brasil? Não é justo só a população ter medo. E eu tô muito feliz que os bandidos estão, pelo menos uma vez na vida, bem assustados. E aqui a reflexão mais importante, porque o fato concreto foi que o Flávio foi até os Estados Unidos pedir ajuda e saiu de lá com ela, já que no Brasil Lula resistiu até onde deu, ignorando os pedidos de seu próprio povo. É preciso reconhecer que o Flávio não saiu grande, ele saiu enorme, porque já tentaram matar o pai dele, agora há uma investigação onde o plano era eliminar o próprio Flávio. Mexer com essa galera não é para todo mundo, mas mesmo assim o Flávio resolveu enfrentar. E é bom que fique claro que, graças ao Flávio, o dinheiro sujo vai ter mais dificuldade para circular. E talvez seja por isso que tanta gente ficou incomodada. Porque quando se apertou o pescoço financeiro da facção, não foi só o bandido de fuzil que gritou. Gritou também quem vive perto demais o dinheiro dele. No fim das contas, essa classificação é um recado. O Brasil pode até ter normalizado o absurdo que vivíamos,
Mas agora o mundo vai ver, acompanhar e reagir. E quando o crime organizado vira terrorista no papel, muita gente poderosa pode acabar descobrindo que o problema não está mais escondido no morro, mas sim no próprio extrato bancário. E eu confesso, eu tô louca para ver esse circo pegar fogo. E para você, pessoa que tá aqui e achou ruim, vai morder o cotovelo. E depois me conta aqui nos comentários se você conseguiu. Combinado? E, gente, eu tô super com um vídeo pronto sobre o presidente Bolsonaro e esse assunto é mega blaster ultra importante. Mas devido à feliz notícia inesperada, eu achei que valia a pena trazer em vídeo o tamanho do desespero de muitos e os possíveis motivos desse desespero. Mas, se Deus quiser, o próximo vídeo será sobre a revisão criminal do presidente Bolsonaro e como, se tudo der certo, coisas muito loucas podem acontecer. Amém. Portanto, garante a sua inscrição e o sininho ativado para você não perder esse momento. Deixa eu aproveitar também para agradecer aos novos membros fundadores Ouro, o Felipe e a Cláudia, e ao Carlos, que se tornou membro Diamante e assim assinaram seus nomes na história do meu canal, ajudando não só na produção de novos conteúdos, mas também no novo projeto que está para nascer. Meu muito obrigada a vocês, de coração. E antes desse vídeo acabar, eu vou te chamar para uma última reflexão. Daqui a 20 anos, quando seu filho ou seu neto quiser saber o que foi o bolsonarismo, o que vai estar escrito nos livros? A versão da mídia que tentou demolir tudo? Ou a versão daquele professor universitário que nunca compreendeu nada de verdade? Porque, olha, o Bolsonaro deu voz a uma maioria silenciosa que, por muitos anos, assistiu tudo de errado acontecer sem reagir, porque simplesmente não tinha ninguém que a representasse. Mas Bolsonaro representou esse povo, levou multidões atrás de si e provocou uma ruptura concreta no sistema. Mas, pessoal, ruptura sem registro some, vira anedota, vira aquele momento estranho da política brasileira. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E é por isso que Te Atualizei vai publicar um livro sobre a história do bolsonarismo. E eu não tô falando de e-book, eu tô falando de livro físico mesmo. Daqueles que vão para as livrarias e para as bibliotecas. E o mais importante, ele vai funcionar como um documento valioso para a história do Brasil. Então, se você acha que esse projeto é importante, eu te convido a apoiar o nosso trabalho como membro fundador do Te Atualizei. E como membro fundador, você apoia o projeto, recebe o livro em casa no lançamento em dezembro, tem seu nome nos créditos dos meus próximos vídeos, acesso vitalício ao meu aplicativo e ainda participa das reuniões do Elite para a gente poder trocar uma ideia. Se você quiser e puder, basta acessar o site, que lá tem tudo detalhado e você pode fazer parte desse registro histórico para o Brasil. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. E desde já, muito obrigada pelo seu apoio. Mas agora eu quero saber de vocês. Lula vai ter a pachorra, a coragem de vir a público falar em soberania e imperialismo sem parecer o Biden tupiniquense em ano eleitoral? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui! Muito tempo a gente esperou, viu o poder se fechar e calou. Mentira em rede se multiplicou e até pensar virou alvo e temor. Desumanizam pra impor, rótulo cola no opositor. Antes da lei vem o clamor e a vitrine cobre a dor. A ferida